E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo sobre a Lei 11.473 de 2007, questões comentadas. Bem, o vídeo anterior foram 5 questões, neste vídeo serão mais 15 questões, totalizando 20 questões sobre esta lei. Será uma visão ampla sobre ela. E é muito importante estudar também pela resolução de questões, sobretudo quando se cita a lei seca. Ajuda bastante nos estudos. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Para quem não sabe, questão é elaborada por mim, estilo CESP. Sempre que eu ler a questão, você poderá dar pausa no vídeo para ler com calma. E imagina que aqui seja a prova do CESP e que uma errada anula uma certa. Então você já procure também traçar uma estratégia de prova. Vamos lá. Considero-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para fins desta lei, a saber, o policiamento ostensivo, o cumprimento de mandados de prisão, o cumprimento de alvarás de soltura, a guarda, a vigilância e a custódia de presos. Vamos para a resposta. Correto. Considero-se atividades e serviços imprescindíveis, ou seja, indispensáveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio para fins desta lei, o policiamento ostensivo, o cumprimento de mandados de prisão, o cumprimento de alvarás de soltura, a guarda, vigilância e a custódia de presos. Aí eu coloquei que pode surgir a dúvida. E o restante dos incisos? Cabe salientar que a questão foi genérica, isto é, não informou apenas somente, por exemplo, o policiamento, o cumprimento, a guarda tal, consideram-se atividades e serviços imprescindíveis, tal, a preservação? Sim. Informou que apenas somente esses daqui consideram-se atividades e serviços imprescindíveis? Não. Então, o CESP costuma fazer isso também. Ele cita, por exemplo, de forma incompleta. E na verdade está certo sim, porque esses três aqui são considerados atividades e serviços imprescindíveis? Sim. Informou apenas ou somente? Não. Então a questão está correta. Como informei, as questões são no estilo CESP. Outras bancas podem considerar como errada, mas como a banca para o concurso do DEPEN será o CESP, então aqui a questão está no estilo CESP. Muita atenção com isso. Consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para os fins desta lei, a saber, os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade, o registro e a investigação de ocorrências policiais, as atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos. Vamos para a resposta. Correto. Considero-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio para os fins desta lei. Os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade, o registro e a investigação de ocorrências policiais, atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos. Então a questão está correta. Consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio para fins desta lei, a saber, as atividades de inteligência de segurança pública, a coordenação de ações e operações integradas de segurança pública, o auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para reconhecimento de vitimados, e o apoio às atividades de conservação e policiamento ambiental. Vamos para
a resposta. Correto. Consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio para os fins desta lei. As atividades de inteligência de segurança pública, a coordenação de ações e operações integradas de segurança pública, o auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, inclusive para reconhecimento de vitimados, o apoio às atividades de conservação e policiamento ambiental. Mas imagine que o CESP tenha colocado da seguinte forma o inciso 10. O auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, excetuado para reconhecimento de vitimados. Excetuado, aqui a questão continuaria correta ou passaria a estar errada? Repetindo, o auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, excetuado para reconhecimento de vitimados. A questão passaria a estar errada, porque excetuado equivale a exceto, salvo. E quando envolve direito no todo, a palavra salvo, excetuado são corriqueiras, então você tem que ter muito cuidado com isso. Por mais chato que sejam essas palavras, sobretudo assim, para quem não é do ramo do direito, para a prova, elas são muito importantes, então muito cuidado com isso. A cooperação federativa no âmbito do Ministério da Segurança Pública também ocorrerá para fins de desenvolvimento de atividades de apoio administrativo e de projetos na área de segurança pública. Vamos para a resposta. Correto. A cooperação federativa no âmbito do Ministério da Segurança Pública também ocorrerá para fins de desenvolvimento de atividades de apoio administrativo e de projetos na área de segurança pública. Os ajustes celebrados na forma do artigo 1º desta lei deverão conter, essencialmente, identificação do objeto, identificação de metas, definição das etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros. Vamos para a resposta. Correto. Os ajustes celebrados na forma do artigo 1º desta lei deverão conter, essencialmente, identificação do objeto, identificação de metas, definição das etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros. Então a questão está correta. Como vocês percebem, eu costumo colocar cores de forma estratégica e grifo também para ajudar na memorização das palavras mais importantes e na compreensão do contexto. Isso ajuda bastante. A União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos Estados e do DF, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais ocupantes de cargos congêneres e de formação técnica compatível para execução do convênio de cooperação federativa de que trata esta lei com ônus. Vamos para a resposta. Errado. A União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos Estados e do DF, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais ocupantes de cargos congêneres e de formação técnica compatível para execução do convênio de cooperação federativa de que trata esta lei sem ônus. Sem ônus. E como é que está lá? Com ônus. Eu coloquei aqui que eu destilo o veneno do CESP. Aqui você ficar muito atento. Às vezes a pessoa até sabe, só que ela vai com muita confiança e acaba não tendo a devida atenção.
Então leia com atenção, muito cuidado. Às vezes você pode ler a questão e falar, a questão está dada. Só que pode ter uma pegadinha sutil. Então fique atento com isso. Vamos lá. As atividades de cooperação federativa no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública serão desempenhadas por militares dos estados e do DF e por servidores das atividades FIM, dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional e de perícia criminal dos entes federativos que celebrarem convênio na forma do artigo 1º desta lei. Vamos para a resposta. Correto. As atividades de cooperação federativa no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública serão desempenhadas por militares dos estados e do DF e por servidores das atividades FIM, dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional e de perícia criminal dos entes federativos que celebrarem convênio na forma do artigo 1º desta lei. Aqui houve uma alteração recente. Então, vamos lá, prossigamos. A União, por intermédio do Ministério Público, poderá colocar à disposição dos estados e do DF, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais ocupantes cargos congêneres e de formação técnica compatível para a execução do convênio de cooperação federativa de que trata esta lei, sem ônus. Vamos para a resposta. Errado. A União, por intermédio do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, como é que está aqui? Ministério Público. A questão está errada. A União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos estados e do DF, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais ocupantes de cargos congêneres e de formação técnica compatível para a execução do convênio de cooperação federativa de que trata esta lei, sem ônus. O comentário que eu costumo colocar é: quando for estudar a lei seca, regimento interno, etc., lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Então, muita atenção. E se você desejar, me siga no Instagram. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal do YouTube. Eu tenho muitos materiais ainda para serem produzidos e vídeos para serem disponibilizados aqui no canal. Então, prossigamos. Mensalmente será realizada a previsão do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com prioridade para a convocação. Vamos para a resposta. Errado. Anualmente. Como é que está lá? Mensalmente. Anualmente será realizada a previsão do efetivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com prioridade para a convocação, seguinte ordem. Então, eu coloquei aqui, cuidado quando houver prazo ou citação que indique semana, mês, ano. O ideal é grifar, pois as bancas costumam fazer alterações para levar o candidato ao erro. Então, quando eu tiver lá, mensalmente, semanalmente, trimestralmente, anualmente, você pode grifar, que a banca costuma utilizar muito disso para levar o candidato ao erro. Ou então, quando tiver prazo, por exemplo, 30 dias, 15 dias, ou então 30 dias a contar de tal data, ou então 30 dias a contar de tal situação. Esse prazo também pode grifar, e essa outra parte que a contar de tal situação também pode grifar. Por exemplo, Código Penal, Processo Penal, a banca costuma utilizar muito isso para modificar e levar o candidato ao erro. A convocação de voluntários dar-se-á por processo seletivo, cujos critérios serão definidos em lei. Vamos para a resposta. Errado.
A convocação dos voluntários dar-se-á por processo seletivo, cujos critérios serão definidos por regulamento. E como é que está lá? Definidos em lei. Então, a questão está errada. As indenizações previstas nesta lei não excluem outros direitos e vantagens previstos em legislação específica. Vamos para a resposta. Correto. As indenizações previstas nesta lei não excluem. A banca pode colocar o quê? Excluem. Muito cuidado com esse não aqui, ó. Você pode grifar que a banca pode simplesmente suprimir ela. A banca pode colocar as indenizações previstas nessa lei excluem outros direitos previstos em legislação específica. Então, cuidado. As indenizações previstas nessa lei não excluem outros direitos e vantagens previstos em legislação específica. Muita atenção. Ficam criados no âmbito do Poder Judiciário Federal para atender às necessidades do Programa da Força Nacional de Segurança Pública 9 cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, sendo 1 DAS 5, 3 DAS 4 e 5 DAS 3. Vamos para a resposta. Errado. Ficam criados no âmbito do Poder Executivo Federal. Poder Executivo Federal. E como é que está lá? Poder Judiciário Federal. Ficam criados no âmbito do Poder Executivo Federal para atender às necessidades do Programa da Força Nacional de Segurança Pública. 9 cargos em comissão DAS, sendo 1 DAS 5, 3 DAS 4 e 5 DAS 3. Então, a questão está errada. Os servidores civis e militares dos estados, municípios e do DF que participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que trata esta lei farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei 8.162 de 91. Vamos para a resposta. Errado. Os servidores civis e militares dos estados e do DF. E como é que está lá? Dos estados, municípios e do DF. Então, não tem nada de município aqui. Os servidores civis e militares dos estados e do DF que participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que trata esta lei, farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista do artigo 4º da Lei 8.162 de 91. Então a questão está errada. Os servidores civis e militares dos estados e do DF que participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que trata esta lei, farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei 8.162 de 91. Com isso, esse contexto aqui, a diária será concedida aos servidores enquanto mobilizados no âmbito do Programa da Força Nacional de Segurança Pública em razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para efeito de adicional de férias e do 13º salário, nem
integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões, inclusive alimentícias. Vamos para a resposta. Correto. Os servidores civis e militares dos estados e do DF que participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que trata esta lei farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei 8.162 de 91. A diária de que trata o caput. O caput é uma palavra em latim que significa cabeça, capítulo, ou seja, diz respeito ao artigo propriamente dito. É isso daqui. Deste artigo será concedido aos servidores enquanto mobilizados no âmbito do Programa da Força Nacional de Segurança Pública, em razão de deslocamento da sede de caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para efeitos de adicional de férias e 13º salário, nem integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões, inclusive, muito cuidado com esse inclusive, que a banca pode colocar, por exemplo, salvo, aí daria outra conotação, alimentícias. Então, a questão aqui está correta. Os servidores civis e militares dos estados e do DF que participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que trata esta lei farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei 8.162 de 91. A diária de que trata o caput, esse contexto aqui, deste artigo, será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, instituída pela Lei 10.201 de 2001 e, excepcionalmente, a conta de dotação orçamentária da União. Vamos para a resposta. Correto. Os servidores civis e militares dos estados e do DF que participarem de atividades desenvolvidas decorrentes de convênio de cooperação de que trata esta lei farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei 8.162 de 91. A diária de que trata o caput deste artigo será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, instituída pela Lei 10.201 de 2001 e, excepcionalmente, a conta de dotação orçamentária da União. Então a questão está correta. Com essa questão foram 20 questões desta lei. Não desista porque a sua aprovação chegará. Não foque no cansaço, mas já se imagine tomando posse no cargo público. Hoje você está como concursado, amanhã estará como Hoje você está como concurseiro e amanhã estará como concursado, ou seja, concursado, irá passar neste concurso também. Deus abençoe a todos, persevere, não foque no cansaço, persevere que vai dar tudo certo. Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, bons estudos e fui!